Sejam bem-vindos ao Hoje é Dia. E hoje é dia de vermos a literatura de cordel. O que é e como surgiu. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Tem grande destaque nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. E você sabe como surgiu a história do cordel? O cordel ele surgiu na Europa e está ligado à poesia oral dos trovadores renascentistas do século XVI e foi introduzido no Brasil pelos portugueses no fim do século XVIII. O significado da palavra cordel é uma corda muito delgada, fina, cordinha barbante. É um gênero literário de origem portuguesa trazido pelos colonizadores que se instalou inicialmente na Bahia, fixando-se pela região Nordeste. Mas essa manifestação artística só adquiriu força no século XIX, entre 1930 e 1960, influenciando alguns escritores como João Cabral de Melo Neto, o Ariano Suassuna e o Guimarães Rosa, com as suas obras O Alto da Compadecida, Morte e Vida Severina e Grande Sertão Veredas. E quais são as principais características do cordel? A tradição literária do cordel é regional. Ela é oposta à literatura tradicional. O cordel é escrito em versos de uma forma vertical, ou seja, um verso abaixo do outro. Os assuntos abordados no cordel são temas populares e ligados à cultura popular brasileira. Eles têm uma linguagem popular, oral, regional e informal. Eles são distribuídos em folhetos, são pequenos livros com capas de xilogravura, pendurados em barbantes ou cordas, que originou o nome cordel. Xilogravura é a técnica feita em uma matriz de madeira e faz parte dos folhetos de cordel. Agora nós vamos falar da linguagem e do conteúdo que nós encontramos no cordel. A linguagem informal. Por ter origem na oralidade, os cordéis são escritos de maneira informal e despreocupada, usando vocabulário regional, as gírias e as expressões do Nordeste. Este tipo de poema pode aparecer escrito de maneira que o povo nordestino fala, algumas vezes até com alguns erros ortográficos, que são justificados por se tratar de uma literatura bastante popular que tem como característica o regionalismo. A literatura de cordel usa de humor, ironia e sarcasmo. E como nós podemos ver aí no título, peleja do trabalhador pela aposentadoria, significa que a pessoa tem que trabalhar a vida inteira e para se aposentar ela tem que correr atrás também, senão ela não consegue. Então é um outro tipo de trabalho, correr atrás da aposentadoria. O cordel utiliza temas diversos, como folclore brasileiro, temas religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, a realidade social em que vivemos e muitos outros temas. No cordel, nós temos a presença de rimas, métrica e oralidade. A rima é uma palavra com som final semelhante a outra palavra. A métrica é o sistema de versificação particular de um poeta. É a contagem de sílabas que tem nos versos. O verso é cada linha do poema. Já a estrofe é o conjunto de versos. Agora nós vamos ler o cordel Maria Bonita. Nasceu lá em Paulo Afonso, há um tempo bem passado, Maria Gomes de Oliveira foi seu nome batizado, a mãe Maria Joaquina e o pai dessa menina, seu José, homem honrado. Quando tinha 15 anos, se casou com um sapateiro, homem trabalhador, mas bravo e certeiro. Essa menina esfezada botou o pé na estrada e fugiu com um cangaceiro. Foi um furdunço arretado, foi um tal Deus nos acuda, a Bahia estremeceu com a história absurda, mas Maria foi contente pro cangaço, minha gente, ele deu grande ajuda. Maria, agora bonita, já mandava no cangaço, mulherada se chegou conquistando seu espaço. Foi por amor a Lampião que deixou o seu torrão para prender o homem no laço.
Teve 2 filhos, verdade, mas isso foi um segredo. Expedita é conhecida isso desde muito cedo, mas o tal filho varão foi chamado de João, mas Maria teve medo. Na casa de um coiteiro, seu filho foi escondido, seu coração de mãe foi fortemente atingido, e o mundo só sabia que no parto de Maria seu filhinho tinha morrido. Destino bem difícil, de seca, sol e calor, Maria, mulher guerreira, corajosa de valor, topava qualquer parada e enfrentava a macacada do lado de seu amor. Mas a vida, minha gente, é caprichosa e danada. Um coiteiro traiçoeiro preparou a emboscada e nossa Maria bonita só quis visitar Expedita, mas foi morta e degolada. Vou parando por aqui, meu padre Inciso Romão, obrigado, meu santinho, por sua inspiração, e Maria agora anda nos caminhos de Aruanda, juntinho com o Lampião. E você sabe o que é preciso para se fazer um cordel? É preciso de estrofes, versos, rimas, oração, declamação, leitura e cantoria. As estrofes podem ter 6 versos a sextilha, 7 versos a setilha, 10 versos a décima ou 4 versos a quadra. Já os versos, ele pode ser 7-sílabo ou heptassílabo, que são 7 sílabas, ou decassílabo com 10 sílabas. A rima, ela pode ser pobre e rica, e a oração é a história escrita no folheto. O ritmo ele deve ser moderado e constante e deve ter clareza na exposição das palavras. As melodias são tradicionais de violeiros repentistas, aboios ou algumas músicas do forró tradicional. Nós agora vamos ler um cordel que se chama História da Literatura de Cordel, que explica justamente o que é o cordel, como ele surgiu, onde ele surgiu. Para lhes deixar a par sobre essa literatura, que é a mais popular e ainda hoje perdura, vamos direto ao começo de onde vem essa cultura. Sua primeira feitura na Europa aconteceu. Tipógrafos no anonimato botaram um folheto seu para ser vendido na feira e assim se sucedeu. Foi Portugal que lhe deu este nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões em pleno céu, histórias comuns, romances produzidos a granel. Com esse mesmo papel era na Espanha vendido, como pliegos suetos, assim era oferecido, em tabuleiro ambulante, ao pescoço prendido. O cordel introduzido no Brasil foi gradual, a maior parte dos folhetos, como patrimônio oral, ingressou principalmente como histórias de sarau. Foi no Nordeste local que lhe brasileirizou, nos sertões familiares, dos sertões aonde chegou, levando a alegria ao povo pela voz do cantador. Conduzia o rumor de histórias da redondeza, noticiados em versos, dados com toda clareza, a uma população que se tornava freguesa. Dos peregrinos romeiros, da mocinha apaixonada, dos ciganos que viviam à procura de estrada, dos sinais vindos do céu anunciando a invernada. Sempre em versão cantada, sim, o cordel viveu, antes de 1900, primeira edição se deu, se lá pra cá permanece, mantendo o legado seu. O cordel é tão importante que ele é um patrimônio cultural imaterial brasileiro que tem a sua própria Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Não perca os próximos vídeos. Um beijo e tchau!